O Jogo Podcast no ar mais uma vez e o episódio de hoje é sobre Grêmio 4, Flamengo 2. O dia em que o Grêmio ganhou do Flamengo e do Ronaldinho Gaúcho, Aliati. Do Flamengo nada, o Grêmio ganhou do Ronaldinho, Jeremias. Que Flamengo nada. Aquele jogo o Grêmio ganhou do Ronaldinho. A gente vai provar isso nesse episódio de hoje. Nesse episódio, então, a gente vai reviver aquele ambiente em Porto Alegre, naquele domingo magnífico. E aqui nesse podcast, a gente ainda vai ouvir o Renato falando pela primeira vez sobre a chance que teve de ele e o Ronaldinho trabalharem simultaneamente no Grêmio. Então, bora lá pro jogo. Como será que ele reagiria, hein? As vaias do R10. Lá vem as vaias e lá vem Ronaldinho. Ele reagiu bem pra caramba, porque no primeiro tempo ele deu um baile. Primeiro toque na bola, calcanhar. Falta pro Flamengo. Ele meteu na trave. Explodiu no travessão. E sorriu. E essa vaia, Ronaldinho, ó, já tinha passado por algo parecido na vida? Quem tá acostumado com a torcida do Flamengo, isso não é muito barulho, não. Pode ser um bom momento para o Flamengo no início do primeiro tempo. Ronaldinho bateu a falta no capricho, no travessão. Vitor tocou na bola, ele explodiu no travessão. Esses acontecimentos que a gente viu aí rolaram no dia 30 de outubro de 2011. Uma tarde de domingo com clima ameno em Porto Alegre, céu azul, um domingaço, que foi o dia em que o Grêmio enfrentou o Flamengo. A gente poderia estar falando de um Grêmio-Flamengo que decidiu o título de Campeonato Brasileiro, como em 1982. A gente poderia falar sobre Grêmio-Flamengo que decidiu a Copa do Brasil, 1997. A gente poderia falar de Grêmio-Flamengo, uma semifinal de Libertadores, em que o Jorge Jesus passou o carro em cima do Grêmio do Renato, 2019. Mas a gente está falando de um Grêmio-Flamengo, num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, na reta final do campeonato, em que o Grêmio estava em 19º e o Flamengo em 5º. Alexandre Aliati e eu estamos aqui no segundo episódio de O Jogo para falar de Grêmio 4, Flamengo 2. Também conhecido como o dia em que o Grêmio encarou o Ronaldinho Gaúcho, depois do Ronaldinho não voltar para Porto Alegre. É um jogo que tem muita história, Aliati. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela parceria. E aí, Jeremias, é um dos jogos mais impressionantes que eu já testemunhei, assim. Um dia em que uma torcida, em um jogo que valia muito pouco, quase nada, lotou um estádio movida pela força do ódio. Você acredita na força do amor, Jeremias? Existe também a força do ódio. A torcida do Grêmio foi esse jogo movida pela força do ódio. Foi a maior manifestação coletiva de ódio que eu já vi no futebol. 50, sei lá, 45, 50 mil pessoas no velho Olímpico, velho e querido Olímpico, foram ao estádio aquele dia para vaiar Ronaldinho, para se vingar de Ronaldinho. A expressão é pesada, mas eu diria que a expressão é essa. Eles foram para se vingar de Ronaldinho. Por que para se vingar? Porque meses antes, pela segunda vez, aquela torcida se sentiu traída por Ronaldinho. E aí a gente começa a ver o impacto disso. Quando a gente fala de Ronaldinho, a gente fala, na minha opinião, Jeremias, daquele que é disparado, o melhor jogador já criado pelo Grêmio. Em mais de 100 anos de história, para mim ele é disparado, assim, incomparável. Não tem ninguém que chegue perto de Ronaldinho em termos de qualidade, de genialidade, entre os jogadores formados pelo Grêmio. E Não, esse formados jogador... no Rio Grande do Sul, né? Formados no Rio Grande do Sul, podemos ampliar. E esse jogador, naquele dia estava comprovado, criou uma relação de inimizade com essa torcida e com esse clube que o revelou. E isso remete a duas longas negociações, separadas por uma década, e que frustraram muito a torcida do Grêmio, que criaram esse sentimento de inimizade, esse sentimento de raiva, e motivaram essa busca naquele dia, eu não tenho dúvida disso, busca por vingança. A torcida do Grêmio estava no Olímpico para se vingar. A gente já vai falar bastante sobre a negociação, as idas e vindas, mas ainda vamos começar aqui
a nos deter sobre o jogo. Afinal de contas, esse podcast é O Jogo, o segundo episódio. Obrigado pela parceria de todos vocês que estão nos acompanhando. Já nos sigam aí nas redes sociais, tá? Esse jogo, como eu falei, aconteceu em outubro. Era a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele Campeonato Brasileiro, o Grêmio não estava legal. O Grêmio começou a temporada com um outro treinador, conhecido como Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Mas nesse jogo, o Grêmio estava sendo treinado por Celso Juarez Rotti. Óbvio que estava, né? A chance matemática e estatística é muito grande. Bom, mas agora acho que essa estatística já venceu, né? Já venceu. Então o Grêmio tinha Celso Rotti e o Flamengo tinha Vanderlei Luxemburgo. Público naquele domingo no Olímpico, aliás. 44.781 pessoas. Foram um pouco mais de 39 mil pagantes. Tá? O Flamengo saiu vencendo. E eu vou te dar um relato. Naquela época ali, eu era setorista do Inter. Eu até não lembro que jogo que o Inter fez nessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Mas nesse dia, eu não estava trabalhando. E eu me lembro que havia toda uma mobilização na cidade para o jogo. Quem ia para o jogo ia com esse sentimento de vingança, com essa raiva, com essa coisa bem visceral. E eu liguei a TV para assistir o jogo. E não me lembro o que eu estava em Viamão ainda, na casa dos meus pais. Acho que tinha um evento da minha família. O Flamengo abriu 2-0. E aí eu digo, bom, o jogo já está resolvido, né? Vou desligar. E desliguei a TV. Eu não assisti o jogo até o final. E o Flamengo abriu 2-0 no primeiro tempo. Gols de David e Thiago Neves. E no primeiro tempo o Ronaldinho jogou muito bem. No primeiro tempo o Ronaldinho jogou muito bem. Só que o Grêmio começou a reagir, ainda antes do intervalo. André Lima descontou. Depois o próprio André Lima empata, já no segundo tempo. O Douglas, maestro pifador para muitos gremistas, né, da geração mais nova, o Douglas marca o 3-2, faltando 10 minutos para terminar o tempo normal, o tempo regulamentar, como se diz. E o Miralles, 4 minutos depois, fez 4-2 para o Grêmio. Esse jogo é extremamente impressionante por ter essa capacidade de mobilizar o torcedor do Grêmio na 32ª rodada. Aliás, antes da gente falar um pouco do ambiente, me dá o teu relato. Onde tu estava naquele 30 de outubro de 2011? Ao contrário do amigo que estava de folga, eu estava trabalhando. Eu estava no Olímpico, cobrindo o jogo para o Globoesporte.com, hoje ge.globo, né? Eu era repórter do Globoesporte.com aqui em Porto Alegre. Estava no jogo. Tenho a lembrança clara do Flamengo dominar muito o jogo e abrir 2-0, com o Thiago Neves jogando muito e com o Ronaldinho jogando muito, distribuindo passes de letra. Ele dá pelo menos 2 passes de letra muito estéticos, assim, muito querendo, como quem quer chamar a atenção mesmo. Ele acerta uma cobrança de falta na trave. Ele tem uma ótima atuação. O jogo parece se encaminhar para uma tarde muito deprê para o Grêmio. Todo aquele ambiente parece estar em vias de ser quebrado, até que o Grêmio, no final do primeiro tempo, consegue descontar. Com o gol do André Lima, o que se auto-apelidou de Guerreiro Imortal. Naquele dia foi mesmo, porque ele comanda a reação do Grêmio, depois fazendo mais um gol. E aí cria o ambiente da catarse para o segundo tempo, em que o Grêmio engole o Flamengo e goleia por 4-2. Nesse jogo, no final do jogo, o André Lima vibra com a torcida. Eu acho que ele ergue um bandeirão, alguma coisa assim, não sei se é um bandeira, se é um tambor, era o clima de final. O Grêmio estava disputando uma final, só que com o pequeno detalhe de que estava lá em 9º, 10º na tabela de classificação do Brasileirão. Em termos práticos, o jogo valia muito pouco. Aí é que tá. Segundo o próprio texto do Aliati no Globoesporte.com na época, a vitória, olha só isso aqui. A vitória levou o Grêmio à incrível soma de 46 pontos, o que rendia, naquela rodada, o glorioso 9º lugar na tabela. Ou seja, o Grêmio, vencendo o Flamengo, foi para 9º lugar. E o Flamengo, com a derrota, parou nos 52 pontos e terminou a rodada, a 32ª, em 5º lugar.
Então não era um confronto de um Flamengo que brigava pelo título e o Grêmio teria a possibilidade de tirar o título do Flamengo. Não era um confronto em que o Grêmio, vencendo, chegaria na zona de classificação a Libertadores. Não era um confronto que marcava a despedida da temporada, porque era a 32ª rodada, não era a 38ª. Não era um confronto que, sei lá, pudesse tirar o Grêmio do rebaixamento. Não tinha nenhum elemento desportivo envolvido, né? Era um outro contexto. Quem está nos acompanhando agora, a gente já está chegando na arrancada aqui. Pô, mas é 2024, vocês estão falando sobre o Ronaldinho. Cara, esse Grêmio e Flamengo é a ponta de um novelo que fala de uma relação que é única no futebol brasileiro. Talvez mundial. O Ronaldinho, sem dúvida nenhuma, como o Oliatti falou, é o jogador mais técnico, habilidoso, o maior expoente do futebol gaúcho revelado aqui. E é um cara que não consegue andar nas ruas de Porto Alegre, né? Sim. E, aliás, naquele domingo, as ruas de Porto Alegre foram tomadas por objetos que tiveram um valor muito grande. Os torcedores do Grêmio produziram notas de real que brincavam com a imagem do Ronaldinho e com o valor, né? E aí dizia sem valor, alguma coisa assim. Tinham faixas, assim como faixas de pilantra, sim. Faixas brancas com letras pretas, naquela fonte bold, assim, bem larga, para dar bastante leitura, né? Com pilantra. E tem uma foto maravilhosa, que eu acho que é do Wesley, o fotógrafo, me fugiu o sobrenome dele agora, em que ele consegue capturar a foto. A Agência Estado tem essa foto. O Ronaldinho, ele está de lado, de perfil, com a mão na cintura, e os torcedores do Grêmio em segundo plano. E tem um torcedor do Grêmio com essa faixa aberta. Assim, essa faixa fica logo acima da cabeça do Ronaldinho. Então tinha notas falsas, as Sim. faixas e os gritos de traíra e de pilantra, né, Léo? Mas tinha coisa muito pior também, Jeremias. Eu lembro... Bom, aquele dia o Olímpico já vivia um clima de final, horas antes do jogo, com torcedores gritando e carregando faixas, e a polícia foi orientada a não permitir que a torcida entrasse no estádio portando faixas agressivas ao Ronaldinho. Olha isso, houve uma determinação dos órgãos de segurança para os policiais não deixarem os torcedores entrarem com faixas ofensivas, tamanho o nível de agressividade antes daquele jogo. Mas eu lembro de duas faixas muito pesadas. Eu lembro de uma que eu vi antes do jogo, não sei se ela entrou no estádio, eu vi antes do jogo começar, no pátio do Olímpico, que dizia, se beber, não nade. Se beber, não nade. Dando um contexto, o pai do Ronaldinho e o pai do Ronaldinho e do Assis morreu afogado na piscina de casa. Então esse cartaz, era um cartaz pequeno, assim, não chegava a ser uma faixa, fazia uma referência muito agressiva a isso. E uma outra faixa que todo mundo viu, porque foi aberta, uma faixa grande na faixa central do estádio, dizia Miguelina prostituta. Miguelina, a mãe de Ronaldinho e de Assis. E eu acho que isso dá uma noção do nível de animosidade que envolvia aquela partida. Faixas muito agressivas. E que dão o tom, no ponto mais exagerado, claro, mas dão o tom do sentimento que moveu a torcida do Grêmio. Em geral, a torcida não chegava naquele nível de agressividade, mas havia uma mágoa muito grande. E realmente, para onde a gente olhava, tinha essas faixinhas escrito pilantra. Ou então essas cédulas com o rosto do Ronaldinho. Assim como quando o time do Flamengo entrou em campo, moedas foram jogadas. É verdade. E gritos o tempo inteiro, gritos de pilantra, mercenário, pilantra, mercenário, pilantra, mercenário. Quando toca o hino do Rio Grande do Sul, a torcida do Grêmio, que já tinha o hábito de cantar com muita força o hino gaúcho, nesse dia canta ainda mais. Foi impressionante. Isso é bem impressionante. Porque ali, ao cantar o hino gaúcho daquele jeito, o hino rio-grandense daquele jeito, era como se aquele estádio desse ao Ronaldinho um recado de que o gaúcho que ele tem no nome não tinha sido respeitado quando ele rejeitou o Grêmio. Essa era a mensagem que a torcida me parecia passar. Ó, vamos passar aqui a escalação do Grêmio e também do Flamengo desse jogo. São duas escalações fantásticas, né? Isso é muito bom, né? Como é bom ver a escalação antiga, né?
Ah, é. Perfeito. A escalação do Grêmio tinha Vitor, Mário Fernandes na lateral direita, Simon, Rafael Marques e Júlio César na lateral esquerda. O meio-campo com Fernando, Gilberto Silva, que foi o capitão do Grêmio naquele domingo. O Gilberto Silva, inclusive, ele salva um lance do Ronaldinho, né? Um gol do Ronaldinho, né? O estádio vai abaixo, ele dá um carrinho e evita um gol do Ronaldinho. Então aí, Gilberto Silva, Douglas, Marquinhos, camisa 19, Avaí. E o ataque tinha, ele não era bem atacante, mas se juntava ao centroavante. Mas aqui está Escudeiro, camisa 24. Damian Ariel Escudeiro. E na frente, André Lima, camisa 99. Tá? Quer que eu passe agora o banco de reservas do Grêmio ou quer primeiro passar o Flamengo? Vamos ver o Flamengo, eu tô curioso com esse Flamengo aí, porque a lembrança que eu tenho é de que é um Flamengo também bem, digamos assim, alternativo. Perfeito. Vamos lá. No gol, Felipe. Na lateral direita, Léo Moura, que depois jogou no Grêmio. Alex Silva, o Pirulito. Wellington, camisa 3. Nossa. E na lateral esquerda, Júnior César. Não confundir com Júlio César, que estava no Grêmio. Né? Volante, Ayrton, que depois jogou no Inter. Jogou no Inter. Renato Abreu, que quase jogou no Grêmio e no Internacional. Tomás, camisa 25. Tomás. Camisa 7, Thiago Neves. Camisa 10, o Ronaldinho. E no ataque, David vestindo a 9, o time inicial de Vanderlei Luxemburgo. Até que não era tão bizarro, não, né? Ah, é? Eu tinha a lembrança de ser pior o time, não é tão bizarro, não. Tem ali o Tomás, que foi um garoto surgido do nada e que depois também não vingou tanto, né? Na zaga, o Wellington, que era um horror de zagueiro, mas até que o time não era tão fraco, não. Eu tinha uma lembrança de ser um Flamengo pior. Tá. Substituições feitas durante o jogo, tá? No Grêmio entraram Adilson, Bruno Colasso e Miralles. O Miralles entrou no lugar do Escudeiro, o Bruno Colasso no lugar do Júlio César e o Adilson no lugar do Simon. Tá? Ainda estavam no banco do Grêmio Marcelo Groi, Ed Carlos, o lateral direito Gabriel e o atacante Leandro, que tecnicamente é conhecido como Leandro CNH. Porque ele foi detido por dirigir sem limitação, né? No banco do Flamengo entraram Jael no lugar de Ayrton, o professor. Muralha entrou no lugar de Tomás e Diego Maurício entrou no lugar de David. Aí começa a complicar um pouco, né? No banco estavam o goleiro Paulo Vitor, o lateral esquerdo Rodrigo Alvim, revelado no Grêmio e até hoje muito amigo de Ronaldinho Gaúcho. Tá? Rodrigo Alvim e Ronaldinho Gaúcho são amigos muito próximos. O zagueiro David Braz e também Fierro, o chileno Fierro. O que me chama... bacana. O que me chama a atenção aqui é a quantidade de jogadores que, anos depois, vieram para Porto Alegre, né? Sim, jogadores jogaram nos dois clubes, dá para formar um time aí, hein? Paulo Vitor, Léo Moura, Thiago Neves, Jael, Paulo Vitor, David Braz, 5 jogadores desse Flamengo de 2011 jogaram no Grêmio. Né? E jogaram no Grêmio entre 2017 e 2021. Ou seja, uma fase depois. Uma fase vencedora do Grêmio. Não, mas né? O Jael é importantíssimo no título da Libertadores, né? E só também, né? O Léo Moura também participa da Libertadores de 17, né? E no Grêmio aqui é uma escalação que o Vitor, queira ou não queira, era o destaque do time, né? Em 2009, 2010 e 2011. Depois ele vai para o Atlético Mineiro, numa negociação que também pega muita gente surpresa no clube, né? E no banco está ali, como goleiro reserva, aquele que é um dos maiores goleiros da história do Grêmio, o Marcelo Groi. Né? Então, vejam que em 2011 o Marcelo Groi ainda esperava
por uma oportunidade. E tem o Douglas também, né? Camisa 10, que participou do título da Copa do Brasil, né? Então, de alguma maneira, estavam ali personagens que anos depois viveram uma outra realidade. Agora, sobre o contexto do jogo, a gente já falou aqui sobre a partida, o contexto do jogo, ele nos empurra para 9 meses antes desse 30 de outubro de 2011, que é o mês de janeiro de 2011, onde Porto Alegre, ela respirava, ela bebia, ela comia, ela só pensava no caso Ronaldinho. Os gremistas, enlouquecidos por novidades, esperando o desfecho, esperando uma reconciliação histórica, esperando um novo capítulo nessa relação de amor e ódio, uma aproximação que seria uma catarse, e os colorados de outro lado, também devorando os dedos e querendo fugir da realidade, pensando na possibilidade do Ronaldinho voltar para o principal rival. Poucos meses depois do Inter ter ganho a segunda Libertadores, mas também ter perdido o Mundial de Clubes da maneira como perdeu, sendo eliminado na semifinal para o Mazembe. Então, era um momento em Porto Alegre onde o futebol ele pulsava demais. O Inter era bicampeão da Libertadores, mas o Grêmio simplesmente negociava com o Ronaldinho. Então, era uma coisa enlouquecedora. E aí, Aliati, a gente volta, na verdade, para dezembro de 2010, né? Quando o Grêmio diz, estamos negociando com o Ronaldinho. E aí, Aliati? Sim, a história surge, a possibilidade de Ronaldinho voltar para o Grêmio surge no dia 17 de dezembro de 2010. 3 dias antes, o Inter tinha perdido a semifinal do Mundial de Clubes para o Mazembe. E o Grêmio vinha naquele ano numa espécie de recuperação, de uma recuperação histórica, assim, porque os anos anteriores tinham sido muito sofridos para o Grêmio, uma soberania evidente do Inter sobre o Grêmio. Mas lá o Renato já era o técnico do Grêmio e vinha fazendo uma campanha de recuperação do Grêmio em 2010, depois da saída do Silas. O Grêmio foi campeão gaúcho naquele ano. Então havia uma certa mudança de autoestima na torcida do Grêmio, especialmente, inclusive alavancada pela derrota do Inter ridícula, né, para o Mazembe no Mundial de Clubes de 2010. E aí surge essa história de que o Ronaldinho pode voltar no dia 17 de dezembro. E no dia seguinte já tem o Odoni dizendo sim, sim. O Paulo Odoni, presidente do Grêmio na época, dizendo sim, sim, ele pode voltar e a chance é muito grande. Então criou-se, de repente, explode sobre Porto Alegre um cenário em que o Grêmio está muito próximo de ter o Ronaldinho Gaúcho de volta. Aquele era um momento em que o futebol brasileiro se preparava para a Copa do Mundo de 14. Aquele era um momento em que o Ronaldo Nazário tinha voltado para o Brasil. Então havia todo um ambiente que propiciava que essa loucura se tornasse real. O Ronaldinho já não estava muito afim de jogar na Europa, estava querendo voltar para o Brasil. E quando o Grêmio surge e conversa com o Assis, até o Emerson, ex-volante do Grêmio, é meio que um intermediário nas primeiras conversas, assim, por causa da relação pessoal que ele tinha, assim. O Grêmio ouve do Assis que sim, é possível, por que não? Vamos conversar, é possível sim. E as coisas começam a se desenrolar muito rapidamente entre Grêmio e Assis. De parte do Milan, havia já um evidente desgaste, o Ronaldinho sairia do Milan, isso estava muito, muito claro. Assim, ele estava com contrato perto do fim, mas ele poderia sair antes, porque praticamente ele deixava claro para o Milan que não queria mais ficar. Ele, segundo relatos do Galliani, na época um diretor muito importante do Milan, o Ronaldinho mal treinava, né? Então estava tudo aberto para o Ronaldinho voltar. Porém, havia outros 2 clubes na jogada, né, Jeremias? E eu quero voltar contigo, porque tu estava do meu lado quando isso aconteceu, para julho daquele ano de 2010. Nós estávamos no pátio do Beira-Rio, indo assistir a um treino do Inter, você pelo UOL, eu pelo Globoesporte.com, quando nós damos de cara com o Delcir Sonda. Do nada. Pra quem não conhece, do nada, absolutamente do nada. Delcir Sonda é um super empresário, radicado em São Paulo, porém com laços muito fortes com o Rio Grande do Sul. Eu não tenho certeza se ele é nascido no Rio Grande do Sul, mas enfim, ele é um colorado. Ele é nascido. Nascido mesmo, é. Eu pensei que ele poderia ser daquela região do Mato Grosso do Sul, ali, que tem muitos gaúchos, mas beleza. Então, gaúcho. Ele é da região de Erechim, né? Ele é da região de Erechim. Perfeito.
Em Erechim, por exemplo, rápido parênteses, em Erechim também nasceu naquela região Fábio Koff, né? Icônico presidente do Grêmio. E é Fábio Koff quem coloca o Delcírio Sonda em contato com o Fernando Carvalho, presidente do Inter. Pequenos gestos que mudam histórias, né? Porque o Delcírio depois ele vai trazer da Alessandro para o Inter, quer dizer, ele vai ajudar a trazer da Alessandro para o Inter, trazer o Nilmar de volta para o Inter. Ele é o dono da rede Sonda, né? O grupo de supermercados em São Paulo, muito forte em São Paulo. E um colorado que coloca muito dinheiro no Inter. E que se torna conhecido por ser um sujeito com muito dinheiro que está colocando muito dinheiro no futebol. Jeremias e eu vamos conversar com ele, jogando conversa fora, e de repente não lembro um de nós pergunta, Jeremias, mas e negociações? Alguma coisa está acontecendo? Algo que o Delcírio Sonda fala, né, tudo parado. A não ser o Filipão, que está pedindo para eu trazer o Ronaldinho Gaúcho para o Palmeiras. O Filipão treinava o Palmeiras. Eu me lembro disso. Isso é maravilhoso, cara. A gente estava no gramado suplementar do Beira-Rio, apoiado naquela grade, assim. Aí, um dia qualquer, dia perdido. Assim. Um milionário conversando com dois pelados, e aí ele disse assim, tá tudo parado, daquele jeito dele, assim, tudo parado. O máximo o Filipão tá me pedindo para levar o Ronaldinho pro Palmeiras. Eu me lembro. A gente tá vendo aí. Eu fui achar aqui, ó, 29 de julho. 29 de julho. No GE. Palmeiras busca parceria para contratar Ronaldinho Gaúcho, às 18h35 da tarde. Agora atentem para isso que eu vou ler. UOL, 5h43 da tarde. Palmeiras aciona grupo Sonda para auxiliar na contratação de Ronaldinho. Eu estava no dados do Aliati, isso, e eu consegui dar a notícia antes do Aliati. Cara, acontece. Alguns jornalistas se preocupam mais com a apuração do que outros, né? Então leva mais tempo a matéria aí pro ar. Os dois aqui estavam errados no fim, né? Mas... Mas eu lembro de nós correndo em direção à sala de imprensa para publicar, para enviar essa matéria para as nossas redações, né? Porque era uma bomba. Era uma bomba, só que ela não era exatamente uma novidade. Quer dizer, a novidade ali era que o Palmeiras estava buscando um investidor, estava buscando o Delcírio Sonda. Porque o Palmeiras já vinha flertando com o Ronaldinho antes disso. Uma negociação que envolveria uma empresa de telefonia móvel e tal. Então, quando o Grêmio tenta contratar o Ronaldinho lá em dezembro, já tinha a sombra do Palmeiras. Todo mundo sabia que o Palmeiras vinha há meses cercando o Ronaldinho e tentando, de alguma forma, viabilizar o retorno. Meio que avisando, se tu decidir que tu vai voltar para o Brasil mesmo, tem a gente aqui. Tá? O que surpreende, em idos de dezembro, enquanto o Grêmio está ali alimentando muito otimismo, é de que, de repente, surge na negociação o Flamengo. Mas também surpreende, só que não surpreende tanto, Jeremias. Surge lá em idos de dezembro, depois do Grêmio, se torna público que o Flamengo está tentando. Só que ao longo daquele ano e até em 2009, o Flamengo vinha conversando com o Ronaldinho e isso se tornou público. Outros dirigentes, na época era a Patrícia Morim, presidente do Flamengo, né? Dirigentes anteriores a ela já haviam tentado contratar o Ronaldinho ao longo do último ano. Então o Flamengo não entrou de repente, não acordou uma melodia e disse, tive uma ideia, vou trazer o Ronaldinho. O Flamengo também vinha alimentando essa possibilidade, tanto que há relatos de dirigentes do Grêmio da época, de que na primeira reunião do Grêmio com o Assis está na mesa, em cima da mesa, com a proposta do Flamengo e a proposta do Palmeiras, para mostrar para o Grêmio como comparativo, o que eles têm é isso aqui. Então o Flamengo não surge de repente. Quando o Grêmio entra no negócio, já existia o Flamengo na negociação. Eu vou te dizer que eu tenho algumas vagas lembranças desse processo todo de negociação, tá? Porque, de novo, nessa época eu cobria o Inter e a gente tinha um sistema que era repórter fixo, então eu estava todos os dias no Inter e o meu colega na época, o Marinho Saldanha, estava o tempo todo no Grêmio. E eu me lembro dessas idas e vindas, especialmente de dezembro de 2010 para diante. E eu me lembro, por exemplo, que eu saí num folgão de final de ano, sei lá, ano novo, início do ano de 2011, e eu fui para a praia, e na volta da praia, num domingo de noite, ou, sei lá, numa segunda-feira, eu liguei o rádio na gloriosa, na briosa RS 040, voltando do belíssimo litoral gaúcho, e eu me lembro que no rádio tinha um regime de plantão, vários jornalistas no Olímpico à espera de novidades sobre o caso do Ronaldinho. E eu me lembro de relato de colegas depois dizendo que
eles se mobilizavam e pediam almoço coletivo ou pediam pizza, porque eram plantões que começavam tal hora e não tinha hora para terminar, né? Eu lembro relatos de eles irem ao aeroporto para a chegada do Ronaldinho. Eles foram ao aeroporto, um grupo de repórteres, para a chegada do Ronaldinho, que não chegou, né? Não, é que, na verdade, ele chega em Porto Alegre em dezembro, tá? Ele chega em Porto Alegre, mas ele estava de férias, tá? Para tirar férias, sim, pode crer. Ele chega no dia 20 de dezembro para passar as festas com a família e tal, e não sei o quê. Eu quero trazer um personagem que mais para frente vai ser bem importante aqui no nosso episódio, que é o Renato, tá? No dia 26 de dezembro de 2010, o Renato, no Rio, de férias, disse o seguinte: já está mais de 90% acertado. Essa foi uma frase do Renato, que já era uma entidade dentro do Grêmio, que era treinador do Grêmio naquele momento, né? Então, o Renato disse isso, tá? Mas agora, Liati, vamos diversificar essas vozes aqui, para não ficar só a gente falando. Vamos trazer alguns personagens que mais recentemente falaram sobre esse episódio. E vocês que estão aí nos acompanhando também podem dividir com a gente nas redes sociais ou aqui nos comentários. Que lembrança vocês têm dessa negociação? Se é que vocês viveram isso assim de perto, se vocês lembram de fazer vigília assim na internet, né? Ou de ir atrás de informação a todo momento para ver se o Ronaldinho ia voltar, né? O primeiro cara que eu quero chamar aqui para a gente ouvir um trecho é justamente o Assis, o irmão do Ronaldinho. Ele deu uma entrevista para o Duda Garbi, no canal do Duda no YouTube, e ele fala lá pelas tantas que ele ouviu muito depois de 2011 que o Ronaldinho deveria ter voltado, que poderia ter voltado. Vamos ouvir o que o Assis falou sobre isso. Mas o meu projeto era de trazer o Ronaldo para o Grêmio, mas o Ronaldo ainda tinha 6 meses de contrato com o Milan, e as pessoas ficam omitindo alguns detalhes para dar uma justificativa. Contando isso porque as pessoas dizem, porque o Assis fez um leilão. Eu não fiz leilão, todos vieram atrás de mim, eu não fui atrás de ninguém. Então não fui eu que fiz o leilão. Os clubes me procuraram. E os clubes fazem isso quando tem um grande atleta. Evidente. Então, eu não fiz leilão. Bom, aí está um personagem também muito importante nessa história e que para muita gente acabou não ajudando, né? Ainda que mais recentemente, a história tenha mostrado que, na verdade, ele tentou, mas talvez a própria vontade do Ronaldinho tenha pesado. Quer falar alguma coisa, Liati, sobre esse trecho? Eu acho esse trecho muito elucidativo, porque realmente muita gente vê o Assis como o grande vilão da história. Muita gente vê o Assis como um grande vilão, né? Como alguém que atrapalhou a carreira do Ronaldinho. Bom, o Ronaldinho foi campeão do mundo, foi eleito o melhor jogador do mundo. Digamos que a carreira do Ronaldinho deu certo, né? Ele poderia ter sido muito mais do que ele foi, porque é um gênio, sei lá, top 10 da história do futebol. Mas ele foi gigantesco, né? Ao mesmo tempo, ele foi preso. Então, realmente, acho que a gente pode considerar os dois lados dessa trajetória conturbada do Ronaldinho e da sua relação com o irmão, o Assis. Mas o que o Assis diz aí muito claramente é que a vontade dele, Assis, era colocar o Ronaldinho no Grêmio. E pessoas envolvidas na negociação da época também acham isso, também sentiram isso. Também sentiram que a vontade do Assis era colocar o Ronaldinho no Grêmio. De que para o Assis fazia sentido aquilo. Só que a negociação se arrastou de uma forma que gerou muito desgaste. O que o pessoal do Grêmio da época fala, reiteradamente, é que a cada dia vinha uma modificação no contrato. O Assis fala o contrário, o Assis fala que o Grêmio pedia modificações do contrato a cada dia. Isso, de qualquer forma, foi gerando um desgaste, a ponto de levar à ruptura, né? Mas acho que você tem razão quando você pontua, Jeremias, que no fim da história, quem não quis jogar no Grêmio, ou quem quis jogar no Flamengo, foi um sujeito chamado Ronaldo. Foi o Ronaldinho que quis jogar no Flamengo. E aí a gente vai pensar naquele clima que envolve o Rio de Janeiro, naquele começo de 2011. Você lembra que tem uma coletiva em que, teoricamente, o Ronaldinho anunciaria o seu futuro.
uma enorme expectativa em volta daquela coletiva, uma coletiva, se eu não me engano, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, imprensa mundial atenta. O Grêmio tinha escutado da parte do Assis que haveria alguma espécie de sinalização do Ronaldinho naquela coletiva de que ele estava voltando para o Grêmio. Tá? Só um parênteses aqui, não era uma sinalização verbal, tá? O Ricardo Von Tobel, empresário gaúcho, ele deu uma entrevista também para o Duda Garbi, e lá pelas tantas ele relata momentos dessa entrevista. E o Von Tobel, ele era um dos intermediários. Primeiro foi o Emerson, depois o Von Tobel, e o fato de ter vários intermediários entre Grêmio e Ronaldinho já diz que a coisa não era muito simples, né? Mas o Von Tobel intermediou essa negociação. E ele ouviu do Assis que eles dariam um sinal, que poderia, inclusive, ser um sinal corporal, não só em palavras, né? E que os dirigentes do Grêmio e o próprio Von Tobel assistiram vidrados a essa entrevista, esperando pelo tal sinal. E aí, aliás? Que não existiu. E esse sinal jamais existiu. E naquela coletiva, o Ronaldinho não anuncia retorno ao Grêmio e não anuncia retorno a ninguém. O que é anunciado naquela entrevista é que o Ronaldinho está saindo do Milan. Ou seja, que ele está voltando ao Brasil. Então, na verdade, foi uma coletiva para não anunciar praticamente nada, porque aquilo já se sabia. Só que naquele dia, havia muitos torcedores do Flamengo na frente do hotel. Muitos, pressionando pela contratação do Ronaldinho. Segundo o Assis, quando eles saem daquela coletiva, eles passam por uma espécie de cozinha, assim, e eles vão parar numa sala onde está a diretoria do Flamengo e o Galliani, representante do Milan, e o Galliani está lá brincando que o Flamengo é rubro-negro, como é o Milan. Vamos lembrar que o Milan era uma parte importante nessa negociação. Né? Mas, então, ali... Pode falar, assim, Juliano. A gente ouviu aqui o Assis diz, o meu plano era trazer o Grêmio, do ponto de vista de negócio, também faria muito sentido ele trazer o Ronaldinho aqui, porque ele reconstruiria a imagem do Ronaldinho. Mas quando a gente escuta outros personagens que participaram dessa negociação, nem todos entendem que o Assis queria dessa forma, né? Sim, claro. E tem gente que diz que o Ronaldinho e o Assis, eles ficaram muito magoados pelo tratamento que o Grêmio deu a eles na virada do século, ali, quando começa a entrar em vigor a Lei Pelé. A gente nem vai esmiuçar muito sobre a Lei Pelé aqui, né? Mas ali em 2000, 2001, o Grêmio tinha investimento externo da ISL, e o Ronaldinho era um dos principais jogadores do time e recebia um salário muito menor do que jogadores que foram contratados pela ISL. E aí, naquele processo de sentar e renovar, o Ronaldinho nunca se sentiu valorizado, ele nunca viu o Grêmio tratar ele como ele imaginou que deveria ser tratado, como uma joia do futebol brasileiro, porque ele já era destaque na seleção de base, ele já tinha sido convocado para a seleção principal, ele joga a Copa América de 99, onde ele faz olha o que ele fez contra a Venezuela. Então, aquilo ali ficou muito no subconsciente do Assis e do Ronaldinho. Eu vou chamar mais um trecho aqui, aliás, para a gente avançando nessa colcha de retalhos, que é do César Cidade Dias, tá? O César Cidade Dias, hoje ele é comunicador, mas na época ele era dirigente do Grêmio. E muita gente aponta que ele foi o responsável por contratar as caixas de som que foram parar no Olímpico, né? Numa festa que acabou não acontecendo. E o CCD também, numa entrevista para o Duda Garbi, falou sobre a negociação com o Ronaldinho. Vamos ouvir. Senta o Assis, eu e o Emerson, e o Assis diz o seguinte: o Ronaldinho não só quer voltar para o Brasil, como no Brasil ele só joga no Grêmio. O que o Assis fez? O Assis tentou ganhar tempo para convencer o Ronaldinho. Então o Ronaldinho não queria vir pro Grêmio. O Ronaldinho, em determinado momento... E ele não podia falar isso para vocês? Não. Que era feio, né? Não, se ele dissesse isso para nós, terminaria o negócio na hora. E o Ronaldinho, nas vezes em que falou com a gente, o Ronaldinho mostrou que queria. Só que no curso desse caminho, o Ronaldinho se aproximou do Rio de Janeiro, tinha filho no Rio de Janeiro, né? O filho dele morava lá, tinha toda a força da noite carioca, da relação com a noite carioca. Então aqui a gente tem o relato de quem está ligado ao Assis e de quem está ligado ao Grêmio, né?
O fato é que a coisa foi rolando, e tudo bem que era um negócio complexo, porque era o Ronaldinho, 2 vezes melhor do mundo, campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, camisa 10 da seleção brasileira, protagonista da campanha Joga Bonito da Nike, mas deveria ter se resolvido mais rápido, né? E deveria ter se resolvido de uma forma melhor, né? De uma forma melhor. Em dado momento, como o César Cidade Dias relata, né? O Grêmio sentiu que o Assis estava fazendo era ganhando tempo, que ele enrolava o Grêmio, que ele já sabia talvez que o Ronaldinho não jogaria no Grêmio, mas ele não queria abandonar aquela negociação, ele queria ter aquela carta na manga para o caso de dar errado com os demais clubes. O Palmeiras estava meio fora de questão também, o Ronaldinho não queria jogar no Palmeiras. E aí ocorre todo aquele envolvimento com o Flamengo, que é aquele Rio de Janeiro da noite. A noite do Rio de Janeiro é melhor do que a noite de Porto Alegre, em termos festivos. Veio uma Copa do Mundo pela frente. O Ronaldinho tem um filho no Rio de Janeiro. Então começam a surgir vetores que apontam para o Rio de Janeiro e servem de convencimento para o Ronaldinho, talvez mais do que para o Assis, de que o Flamengo era o destino. Aí chega o ponto em que... Diga. Chega o ponto em que, naquelas idas e vindas de negociação, numa noite de sexta-feira, surge mais um pedido de mudança de contrato e o Paulo Odoni, presidente do Grêmio, decide abandonar a negociação porque ele basicamente não aguenta mais negociar e sente que o Grêmio está sendo usado ali como ponta de uma negociação que, na verdade, já não envolvia exatamente o Grêmio. Nesse episódio, o próprio Ricardo Von Tobel, na entrevista para o Duda Garbi, vocês podem procurar a entrevista na íntegra, ele fala que chegou um ponto em que o Grêmio disse: Von Tobel, agora é contigo, negocia aí. E o próprio Von Tobel senta para falar com o Assis. E o Assis começa a pedir mais coisas. E o Von Tobel diz: eu não vou voltar nos dirigentes do Grêmio para pedir, para mudar o contrato de novo. Isso que tu está pedindo, Assis, eu te garanto. Fechou o negócio? Fechou. Então tá, vou avisar para o Grêmio. Aí o Von Tobel vai e avisa para o Grêmio. E também tem a história de que o Davi Coimbra, jornalista gaúcho, já falecido, era muito próximo do Von Tobel, e o Davi ligou para o Von Tobel, perguntou, e o Von Tobel disse: não, tá fechado o negócio. E aí o Davi Coimbra dá a notícia: Ronaldinho é do Grêmio e tal, e no fim aconteceu uma reviravolta, o Assis voltou atrás, né? Eu tenho uma opinião, Jeremias. A única coisa que me pega aqui, a gente está ouvindo o relato de que o Ronaldinho decidiu, o Ronaldinho quis, que o filho dele estava no Rio. É verdade. Mas a única coisa que me pega aqui é que o Assis havia conduzido o Ronaldinho para decisões que foram muito importantes para a vida dele. Quando ele vai para o PSG, não da maneira como ele saiu do Grêmio, mas quando ele vai para o PSG, é uma porta de entrada para ir para a Europa. E o Assis está muito ligado a isso. Quando o Ronaldinho troca o PSG pelo Barcelona, o Assis está muito ligado a isso, porque na época ele tinha outras propostas para trocar o PSG por outros clubes. Ou seja, o Assis conseguiu, em outros momentos da trajetória do Ronaldinho, fazer ele tomar a decisão certa. Ou fazer ele tomar uma decisão que, no fim, se comprovou. E o fato do Ronaldinho não conseguir andar para o Porto Alegre e não conseguir se relacionar com o clube, que era o clube do pai dele, do irmão dele, da família dele, eu acho que não resta dúvida de que era a decisão certa naquele momento da carreira dele, né? Ele deve ter vivido grandes momentos no Rio com o Flamengo? Sim, com certeza. Mas até o próprio fim da carreira do Ronaldinho não foi legal, né? No Fluminense, óbvio que tem o título do Galo, mas enfim. O que tu queria falar antes da gente voltar para o jogo em si, aliás? É que essa negociação, pelo menos uma parte dela, ela é formada, por um lado, por raposas, Assis, Galliani, gente muito grande, e por outro lado, por amadores. E amadores, eu não estou aqui sendo pejorativo, amadores no sentido literal do termo, de pessoas que fazem por amor. Dirigentes do Grêmio não remunerados, que trabalhavam, dedicavam seus dias ao Grêmio, não recebiam nada em troca e estavam ali envolvidos naquela negociação, sabe? Dirigentes amadores, realmente, não eram dirigentes profissionais. E isso dá um certo desequilíbrio na negociação. Mas a minha opinião é de que o Grêmio erra bastante nessa negociação, no tanto que ele tornou público o otimismo com o desfecho da negociação. Uhum. O Grêmio exagera.
O presidente do Grêmio exagera e exagera porque era um político, tá? Ele era um político. O Paulo Odoni era um político, ele era deputado, enfim, ele é envolvido com a política gaúcha. O Renato fala mais do que deveria. Isso é uma opinião minha, tá? Acho que o Grêmio garganteia mais do que deveria se a gente considerar a complexidade da negociação e as pessoas envolvidas. O Grêmio não estava lidando... O Grêmio não estava lidando com qualquer um e nem com qualquer clube, né? A própria história mostra aí o Berlusconi, né? Se você não sabe do que eu estou falando, coloca no Google aí Silvio Berlusconi, que você vai ter alguns minutos de uma leitura bem divertida. Bem divertida. Talvez a postura do Grêmio também era um mecanismo do clube de jogar a pressão para cima do Ronaldinho. Ao ver que ele estava começando a rebolar, entendeu? Pois é, ativou o departamento do Seja Bem, e aí o Grêmio vai lá e diz, nós estamos negociando com o Ronaldinho, agora está no colo dele, é a oportunidade dele voltar, é a oportunidade dele reconstruir essa ponte e tal. Então talvez tenha sido, não discordo do fato de que Paulo Odoni, como político, talvez tenha se valido dessa imagem do Ronaldinho, não discordo disso, mas talvez também tenha sido o mecanismo do Grêmio naquele momento, um mecanismo de pressão, né? Para tentar equilibrar essa balança que tu muito bem disse que era uma balança desequilibrada. Eram raposas e caras no fundão do Brasil aqui, né? E aí, Jeremias, uma pessoa que não está diretamente envolvida com o Grêmio, que não conhece essa história, essa relação, e que esteja nos acompanhando, pode estar pensando, tá, tudo bem, aí no fim o cara foi para o Flamengo, não quis voltar para o Grêmio. Mas isso é motivo para tanta mágoa? Alguém olhando de fora pode pensar. E aí a gente precisa voltar muito rapidamente a 2001, porque o Ronaldinho, aquele grande astro, ele sai do Grêmio de uma forma traumática, já em 2001. O Grêmio tinha colocado uma faixa na frente do Olímpico, não vendemos craques. Aquela faixa fazia referência a Ronaldinho, era o Grêmio dizendo que não venderia o Ronaldinho. E o Ronaldinho sai do Grêmio à revelia, ele sai do Grêmio de graça na época, depois o Grêmio acaba compensado financeiramente, mas ele sai do Grêmio à revelia do Grêmio. Aquilo já causa um trauma que faz com que a diretoria do Grêmio, 10 anos depois, pense que da parte do Ronaldinho e da parte do Assis, eles virão de volta para o Grêmio porque eles têm essa dívida. Só que aí tem um ponto muito importante. Na visão do Ronaldinho e na visão do Assis, eles não tinham dívida nenhuma. Para eles saíram do Grêmio porque eles foram maltratados pelo Grêmio, porque eles não foram valorizados pelo Grêmio. Então, da parte deles, esse lance da dívida não existia como existia para o Grêmio. Esse raciocínio de segurança da diretoria do Grêmio não cabia ao outro lado da negociação. E, na minha opinião, isso vai ajudar a explicar o desfecho. Que, novamente, será trágico para o Grêmio, porque vai ter, como teve a faixa lá em 2001, em 2010, 2011 ali, vai ter o clássico episódio das caixas de som, em que o Grêmio recebe um e-mail numa noite, dizendo que o Ronaldinho chegará na manhã seguinte. O departamento de marketing está copiado nesse e-mail e, claro, como o departamento de marketing, providencia ali um princípio de festa para quando o Ronaldinho chegasse na manhã seguinte. Isso inclui colocar caixas de som no gramado do Olímpico. E aí a negociação mia, a negociação termina. E as caixas de som são retiradas e a imprensa registra isso. Então, assim como aquela faixa de 2001 ficou ridícula, né, com o tempo, se tornou meio ridícula com o tempo, a cena das caixas de som sendo retiradas machuca muito os gremistas. E isso tudo vai resultar no ambiente daquele jogo que é o jogo que nós estamos tratando nesse episódio. Né? O mesmo Olímpico que tinha a faixa que foi colocada porque, na época, o Leeds da Inglaterra, com muito dinheiro, tinha feito uma proposta, sinalizava com uma proposta para contratar o Ronaldinho. O mesmo Olímpico que foi palco da faixa, que foi palco das caixas de som, foi palco também de Grêmio 4, Flamengo 2. Naquele dia, claramente, para o torcedor do Grêmio, o Grêmio não venceu o Flamengo, mas venceu o Ronaldinho. E tem um trecho de uma entrevista, logo depois que o jogo acaba, os repórteres vão para cima do Ronaldinho e perguntam ao Ronaldinho sobre aquele ambiente. E vamos rodar agora um trechinho do que disse o Ronaldinho. Ele não driblava só em campo, né? Ele deu um drible ali. Então vamos ouvir aí o que o Ronaldinho falou logo depois de ser derrotado pelo Grêmio no primeiro jogo dele em Porto Alegre contra o clube que revelou ele. Olha aí. E essa vaia, Ronaldinho, já tinha passado por algo parecido na vida? Quem tá acostumado com a torcida do Flamengo, isso não é muito barulho, não. O Ronaldinho deu um drible, né, aliás, como só ele conseguia dar, né? Ele falou e já saiu andando, né? Mas
certamente o que ele viveu naquele domingo foi diferente, né? Eu acho a frase muito impressionante, porque o Ronaldinho ele sempre deu declarações que não diziam nada, treinado para isso, né? O Ronaldinho nunca foi de dar declarações polêmicas assim. E essa declaração que ele dá na saída de campo, ele dá uma alfinetada no Grêmio, né? O que ele diz é que quem está acostumado com a torcida do Flamengo, com o barulho que faz a torcida do Flamengo, não vai se impressionar com aquele barulho que ele ouviu naquele dia, aquelas vaias que ele ouviu naquele dia. Aquilo foge do tom do Ronaldinho, do tom habitual, de alguém que não se envolvia em polêmicas por meio de declarações, né? E realmente ele fala aquilo, e aquilo é suficiente, ele pega e já dribla os jornalistas e vai embora, e aquele dia está encerrado, né? Agora eu quero entrar num universo além da imaginação. Não, eu quero fazer uma brincadeira aqui, que acho que se não foi todo gremista que fez, grande parte fez, mas poucos talvez admitam, que é fazer o exercício de e se o Ronaldinho tivesse voltado para o Grêmio? É ficção científica? É ficção? Não sei. Ele é um exercício que cabe. E se o Ronaldinho não tivesse ido para o Flamengo? E se o Ronaldinho tivesse aceitado a proposta do Grêmio, Oliatti? Pois é, nós não teríamos aquela passagem dele pelo Flamengo, nós não teríamos aquele fantástico Flamengo e Santos, né? Verdade. Do Ronaldinho contra o Neymar, aquele 5-4 inacreditável. Talvez indo um pouco além, nós não teríamos Ronaldinho no Atlético Mineiro, talvez nós não teríamos, então, portanto, Atlético Mineiro campeão da Libertadores, e por aí vai, né? É um exercício muito gostoso de se fazer, né? E como é que, mas acho que a questão é também, como é que seria o Grêmio com o Ronaldinho, né? Que loucura que seria o Grêmio com o Ronaldinho. Aí que tá. O Grêmio estava na Libertadores nesse ano de 2011, e o Grêmio tinha um outro contexto, além de o Inter ter perdido o Mundial, além de o Ronaldinho poder voltar, o Grêmio perdeu o Jonas, que tinha sido artilheiro do time e um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada anterior. Também uma saída traumática, porque o contrato não estava bem amarrado, e aí o Valência veio e pagou um valor muito baixo. Então o Grêmio não tinha ali, para a sequência daquele trabalho do Renato, na época, o principal jogador do time, né, em 2011, para jogar uma Libertadores. Ainda sobre esse efeito borboleta, né, do Ronaldinho não ter ido para o Flamengo, a gente não teria o gol mais bonito, acho, da carreira do Neymar, ou o top 3 gol mais bonito da carreira do Neymar, que ele fez contra o Santos na Vila Belmiro, né, em que ele passa pela defesa do Santos como quem vai ali comprar pão, né. Óbvio que depois tem um gol que ele dá um chapéu e chuta de primeira no Barcelona, mas certamente o gol que ele fez contra o Flamengo é um dos mais bonitos da vida do Neymar. Então a gente não teria esse gol. O Galo como não... Como teria sido no dia 30 de outubro de 2011 Grêmio e Flamengo no Olímpico, né? Se o Ronaldinho tivesse jogado no Grêmio e não no Flamengo. A gente não estaria aqui fazendo esse episódio agora. E a gente poderia estar falando de um Grêmio e Flamengo com uma outra goleada, né? Como na Copa do Brasil o Grêmio fez 6 no Flamengo, poderia ter acontecido, né? O que a gente veria seria um Grêmio completamente enlouquecido pelo fato do Ronaldinho estar ali, né? O Grêmio jogaria uma Libertadores com o Ronaldinho. Seria difícil jogar essa Libertadores porque tinha o Santos do Neymar, que acabou sendo campeão em 2011, né? Mas o Peñarol do Diego Aguirre chegou na final. Então era possível o Grêmio com o Ronaldinho disputar o título daquela Libertadores, né? Essa é a Libertadores em que quase todos os brasileiros são eliminados no mesmo dia, né? No efeito strike, assim. É verdade. Só pro Santos. É verdade. Agora, tem um e se que me pega muito, tá? Além de ele não ter ido para o Flamengo, além de ele não ter, nesse cenário, né? Dificilmente ele iria para o Atlético Mineiro e o Galo não seria campeão da Libertadores em 13. Tem uma outra coisa que me pega muito. Se o Ronaldinho tivesse aceitado a proposta, se o Ronaldinho tivesse vindo para o Grêmio teria ao mesmo tempo, no Olímpico, duas figuras gigantescas na história dele. 2 maiores jogadores que jogaram com a camisa do Grêmio. Ronaldinho e Renato. Renato Portaluppi seria o treinador do Ronaldinho. Eu acho que no meio dessa história, como a história é tão marcante, como tem tanta coisa envolvida,
A maioria dos gremistas não se dá conta disso, aliás. De que houve a possibilidade de o destino de Universo juntar um cara que deu o título mundial pro Grêmio, fez 2 gols na final do Mundial, e é o maior nome da história do Grêmio, com um cara que foi o melhor do mundo, que brincou de jogar bola. Eu acho que muita gente não se dá conta de que isso poderia ter acontecido, de que eles poderiam ter se encontrado, de que eles poderiam trabalhar juntos. Que loucura, né? Seria a união do maior da história do Grêmio, Renato é o maior da história do Grêmio, com o melhor da história do Grêmio. Há uma diferença entre o maior e o melhor, né? Ninguém jogou Sim. mais bola do que o Ronaldinho, mas ninguém foi maior do que o Renato. E realmente é incrível, eles poderiam ter estado juntos. Eles estiveram por um triz, estiveram por um fiapo de história de trabalharem juntos, né? E eu pedi ao Renato para que ele falasse com a gente sobre essa possibilidade de ele ter treinado o Ronaldinho. E o Renato gentilmente nos mandou uma participação. Vamos ouvir aí o que o Renato fala sobre esse episódio com o Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Gostaria muito de ter jogado com ele, mas não foi possível. Eu gostaria de ter trabalhado com ele, um gênio do futebol. É um grande amigo, é uma estrela. Infelizmente, isso não foi possível. Mas pude vê-lo brilhar na Europa, brilhar no Brasil, na seleção brasileira. Então, um cara que é fora da casinha, como pessoa e como jogador. Mas, infelizmente, não tive esse prazer. O fato do Renato dizer que ele gostaria de ter jogado com o Ronaldinho, acho que é mais um elogio ao Ronaldinho. Não que o Ronaldinho precise de mais um elogio, mas o Renato está dizendo o que disse. Acho que isso é extremamente impactante, aliás. Sim, sim. Eu gostaria muito de ver treinos do Renato com o Ronaldinho. O Renato nos treinos é um barato de assistir, porque ele basicamente tira sarro dos jogadores durante os treinos e ganha os jogadores assim. Ele ensina os jogadores a bater na bola, a cruzar, a finalizar. Acho que com o Ronaldinho ele não faria isso não, né, Jeremias? Não, ele não fez com o Suárez, né? Assistir os treinos do Suárez com o Renato também era maravilhoso, né? E esse IC é um IC que também ele tem um lado lúdico, né? Talvez tenha algumas coisas que não aconteçam justamente para que a nossa imaginação ela possa existir e ela nos leve para uma realidade que nunca vai acontecer, mas que o IC pode ser melhor do que o fato, né? E esse IC, o Ronaldinho tivesse voltado, o Grêmio poderia ter ganhado uma Libertadores, o Grêmio poderia ver Renato e Ronaldinho, não viu. Mas o Grêmio seguiu e o Ronaldinho também, e agora o que a gente tem é uma história para contar de um jogo que lembra essa não passagem do Ronaldinho por Porto Alegre. Sim, mas no fim das contas me parece, Jeremias, uma história acima de tudo muito triste, porque esse EC, ele também poderia contemplar um Ronaldinho andando por Porto Alegre livremente. Claro. Poderia ter o Ronaldinho indo ao Olímpico, eventualmente, sendo ovacionado pela torcida. Poderia ter imagens do Ronaldinho com a camisa do Grêmio, servindo como embaixador do Grêmio mundo afora. Essa história poderia ter sido a história da reconciliação entre um clube gigantesco e o maior craque que esse clube revelou. Mas não aconteceu. Então, esse EC que a gente faz aqui também contempla isso, né? É uma relação que poderia ter sido retomada e não foi, e fica também só na nossa imaginação. Vocês que estão nos acompanhando aí, fizeram algum exercício assim? E se fizeram, podem compartilhar com a gente, tá? Aliate, mais uma vez, muito obrigado por jogar esse jogo comigo aí. E eu vou ficar viajando aqui mais em o que poderia ter acontecido, tá? E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, Jeremias. Valeu. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Ah, não esquece, né, de dar o like aí, compartilhar e te prepara para jogar o próximo jogo com a gente. Até mais.